E uma coisa que eu escuto com muita frequência no consultório, principalmente de cirurgias nasais, o que eu mais escuto é: por que eu não fiz antes? É interessante que às vezes o paciente vem em consulta, você identifica o que está fazendo aquele paciente roncar, você identifica uma indicação cirúrgica, mas nem sempre o paciente está pronto para aquela cirurgia naquele momento. E eu entendo, eu também sou paciente, e por alguns momentos da minha vida foi indicado cirurgia e eu falei: agora eu não consigo, ou agora eu tô com medo. Uma coisa que é super interessante da gente reforçar em relação ao sono é que quando a gente dorme mal, isso repercute na nossa vida diurna também. E o maior problema que eu vejo é que o problema do sono, ele acontece e as pessoas elas vão postergando de uma maneira até inacreditável às vezes para mim. Porque às vezes eu recebo paciente do sono, paciente com ronquiapneia, com apneias tão graves, o paciente às vezes para de respirar 1,5 minutos. E ele não começou o quadro daquela maneira, ele começou o quadro parando de respirar 10 segundos, 15 segundos, e a doença foi evoluindo. Então é super interessante a gente falar assim que uma vez que o paciente tem algum distúrbio respiratório do sono, é muito importante não postergar essa resolução. Porque quando você posterga, primeiro, você está prejudicando o seu dia, está prejudicando a sua performance, tanto de perder peso, como de trabalho, de tudo, porque se você dorme mal, você performa pior durante o dia. E aí retardar isso é uma grande perda de tempo, né? A gente precisa viver bem. E dormir faz parte da ideia de viver bem. Pra gente viver bem, a gente dorme bem, né? E aí, às vezes, o que eu percebo é isso, é que os pacientes procuram ajuda, você identifica o problema, mas às vezes eles não têm coragem ainda de falar assim: não, agora eu vou resolver. E eu entendo e eu respeito, porque isso tem que ser no momento da pessoa. Mas como médica, eu também tenho que explicar: olha, isso vai evoluir, você precisa fazer alguma coisa em relação a isso, eu tô aqui para te ajudar. Às vezes o tratamento que eu propus não é o que se encaixa agora para o teu momento de vida, mas a gente pode fazer outras coisas. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que tinham indicação cirúrgica e não queriam operar. Então, foram pacientes que falaram assim: agora, nesse momento de vida, eu não consigo, mas eu vou começar tratando com CPAP, e quando tiver um momento em que eu consiga fazer essas outras alternativas de tratamento, eu vou fazer. Eles iam alugar o CPAP, que é um equipamento que trata a apneia do sono grave, eles iam alugar o equipamento, porque o CPAP ele vai tratar tanto a apneia grave, na verdade, quanto a leve, a moderada, quanto o ronco. Você tem que indicar para a pessoa certa no momento certo. E tá tudo bem. Porque eu acho que o combinado não sai caro, né? Então, é isso. O paciente, ele tem uma indicação. Não é agora? Tudo bem, mas você precisa tratar. Eu acho que o importante é tratar, para você justamente poder viver bem. Não retardar essa tomada de decisão. Porque, em geral, são cirurgias de pós-operatório mais tranquilo, não é um pós-operatório doloroso, melhora muito a qualidade de vida. É o meu pré-requisito para eu tratar um sono de um paciente. A gente precisa respirar bem pelo nariz. E é uma coisa muito frequente de eu escutar depois que eu opero: por que eu não fiz antes? Por que eu demorei tanto? Tudo bem, não quer fazer agora? Não tem problema, mas vamos tratar de alguma maneira. Vamos fazer alguma coisa que fique boa para você, para que você consiga dormir bem e viver bem.